A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. De que mistério Paulo está falando? Do mistério que está de Gênesis a Malaquias, todos falando que de Jesus, profetizando Jesus, o Filho de Deus. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem seus evangelhos, eles estão sendo que testemunhas oculares e auditivas do que aconteceu. Jesus veio, cumpriu as escrituras, tudo que foi dito dele foi cumprido à risca, ponto por ponto. Na última profecia, Jesus disse: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Foi quando ele falou: tenho sede, e aqueles soldados deram para ele, num caniço, uma esponja embebida em vinagre, que ele não bebeu, tá certo? Ah, bebeu nada, ele não bebeu. E aí, então, depois disso, ele falou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, faleceu. Tudo isso foi. E agora Paulo está dizendo, tudo isso aconteceu para quê? Para que o povo de Israel reconhecesse Jesus. Reconheceram? Não, porque, em primeiro lugar, eles queriam uma pessoa que viesse com espada desembainhada e lutasse por eles. E Jesus não veio com espada desembainhada, Jesus veio em mansidão. Eles também agora são enganados, porque, olha, espalha que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e levaram para não sei aonde. Ah, então Jesus não ressuscitou, era mais um mentiroso, era mais um fanfarrão. Então, por causa dessas duas coisas, pelo que eles querem e não pelo que Deus quer, eles não aceitam Jesus. Então, Paulo saiu de Israel e foi para, atravessando a Macedônia, foi para outras igrejas, foi para outros lugares. É isso que Paulo está dizendo agora. Tínhamos uma missão em Israel, não temos mais, porque agora Deus manda o quê? Nós irmos para os gentios. Nós somos agora gentios, recebemos a palavra de Deus, nos convertemos a Deus através de Jesus. Por isso, somos filhos adotados de Deus e coerdeiros de Cristo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mais uma vez, Paulo usa a palavra santo. Santo significa separado. Eu estou no mundo, mas ao mundo não pertenço. Eu pertenço a Deus. Então, por isso que eu não faço as coisas que o mundo faz. Sendo assim, o mundo me rejeita, me critica, me calunia, me difama. Mas não tem importância, porque Deus me abraça, Deus cuida de mim, Deus cuida de todos, mas Ele tem um zelo especial por aqueles que são dele, por aqueles que se preocupam com as coisas dele. Paulo está dizendo que as coisas de Deus são confusas, são estranhas. Como que ele oferece o único filho dele em sacrifício? Já ele havia feito um símbolo lá em Abraão. Abraão, oferece seu filho Isaque em sacrifício a mim, seu único filho, viu, Abraão? Abraão, então, ficou em dúvida, mas não colocou no coração, não, eu não vou fazer isso porque Deus está louco. Não, já que Deus mandou, eu vou fazer e pronto. Só que na hora, o que Deus fez? Não coloque as mãos sobre o menino. Eu estava simplesmente testando a sua fé e muito mais do que isso, eu estou mostrando o que vou fazer lá na frente pelo mundo. Eu darei o meu filho pelo mundo. Só que não é o mundo rejeita Jesus. E aqueles que aceitam Jesus são caluniados, difamados, desprezados, etc, etc, etc. Por isso Paulo fala, as coisas de Deus não tem como o homem entender. Só sendo Deus, ou tendo a visão de Deus, ou Deus revelando para você poder entender. Portanto, se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, fica quietinho, simplesmente ore e deixa Deus trabalhar. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É um pouquinho complicado falar da Trindade, porque eu tenho Deus o Pai, eu tenho Deus o Filho, eu tenho Deus o Espírito Santo. Deus é título, mas quem manda em tudo é Deus, o Pai.
O Filho tem toda a autoridade e todo o poder, mas como já expliquei, certas coisas muito grave, dependendo da gravidade do assunto, Deus fala: não coloque a mão, quem vai colocar a mão agora sou eu. Então, tudo foi dado a Jesus. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Mas, em se tratando, como nós vamos ver lá atrás, quando o faraó fala para José: você é governador do Egito, em tudo você tem autoridade, menos no trono. Se algum assunto aparecer que é referente ao trono, nesse você não coloca a mão. É a mesma coisa. Deus deu toda a autoridade para Jesus, todo o poder para Jesus. Mas certas coisas, Deus fala: quem vai resolver agora sou eu. E Jesus fala: amém. Aí também tem o que? O Espírito Santo. É o Espírito separado de Deus para fazer o quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós nascemos num mundo malvado, aderimos ao pecado. Da justiça, que é o quê? Olha, se você não se corrigir, se você não agir direito, vai ter punição. Então você recebe Jesus como Salvador, começa a andar na direção de Jesus, porque lá na frente vem o juízo. E qual é o juízo? De tudo que você fez de bom e de mal, prestar contas. Esse é o problema. E o que Deus faz? Ele separa alguns homens, uns para evangelistas, outros para pastores, e assim vai. E tudo isso que é para edificação. E o evangelista, o pastor, o missionário, ele tem que ter o que? Muito conhecimento de Deus, ou conhecimento suficiente para poder passar para outras pessoas. Paulo, quando ele se converteu, quando ele conheceu Jesus, o que ele fez? Ah, vou aprender com os discípulos de Jesus. E aprendeu muita coisa, aprendeu tudo que tinha que aprender. Não, agora eu já estou pronto, vou fazer a obra de Deus. Eu vou sair e pregar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Fazer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável e não gera dores. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais uma vez, Paulo está dizendo: vocês estão no mundo, mas ao mundo vocês não pertencem. Como eu estava explicando, tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra Trindade é meia confusa de explicar aqui, mas cada um tem a sua função.
E o homem também. Ele é corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma prestará contas de tudo que ela fez, porque o corpo puxa a alma para o seu bel prazer. O espírito puxa a alma porque ele quer que a alma seja salva, que a alma seja liberta dessas coisas. Então a alma tem que estar aonde? Presente, grudada no espírito. Se isso não acontecer, o espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra de onde veio e a alma prestará contas para Deus de tudo que foi feito de bom e tudo que foi feito de mal. E muitas coisas Paulo fala, olha, sem gritaria, sem agressão, sem perversidade, sabe? Contenha-se. Mas é muito difícil você passar um nervoso enorme, né? Como no meu caso, depois de 10 anos é que eu fui explodir, porque você aguentar certas coisas por 10 anos não é para qualquer um, não. Mas chega uma hora que a panela explode. Se você não tomar cuidado, não analisar se tem água, se não tem, se o fogo tá, se o fogo não tá, a panela explode. Foi o que aconteceu. A panela avisava: olha, estou com pressão demais, olha, está faltando água. Ah, chegou uma hora que ninguém tomou providência, a panela explodiu. E sobrou para quem? Para a panela, né? Mas a panela quem? Avisou, não avisou? Muita gente, quando a panela explode, dependendo do que acontece, muita gente se machuca. E foi o que aconteceu. Mas quem é o mais prejudicado? A panela. Por quê? A panela não tem como sair. Ah, eu vou viver a minha vida. Se pudesse, ela teria feito isso, mas não fez. Então, o que aconteceu? Explodiu. Muita gente se machucou. A panela, principalmente, se destruiu. Só que Deus é Deus, para ele pegar a panela e fazer de novo, como ele fez com o vaso, digamos assim, um vaso que ninguém dava valor. Ele pegou lá o barro, que ele reconheceu as impurezas que tinha, Deus pegou aquele barro e modelou novamente. Ah, agora está sem impureza. Agora esse vaso está perfeito, está do jeito que eu quero. E foi assim, né? E até hoje as pessoas estão ali machucadas e muito machucadas porque tinha uma boa panela, a panela pode não ser aquela panela, mas era uma boa panela, que todo mundo gosta daquela panela, mas não deram valor. O que, que Deus fez? Tá bom, vocês não querem a panelinha? Deixa que eu tiro e faço para mim do jeito que eu quiser. E é isso que nós temos que fazer. Ficar nas mãos de Deus. Deixa que Deus tudo sabe, tudo resolve. E quando Deus resolve, é para o bem, não é para o mal, não. Viu? Deus abençoe.